Boa noite a você que nos acompanha aqui nesta live do CEPAC, o projeto Caminhos da Comunicação. Boa noite, Paulinho, que alegria você estar aqui com a gente. Boa noite a você que nos acompanha neste momento de formação que a gente faz toda semana nas quartas-feiras. E nós acabamos de ver um vídeo aí abrindo esta live, o vídeo justamente do curso de especialização, comunicação, teologia e cultura, teórico-prático, do CEPAC, em convênio com o ITESP. Eu já estou vendo aqui o Everton, que é um aluno, já terminou o curso do CEPAC, o Everton, que é lá de Goiás, a Cida, muito boa noite, e Ipatinga, Minas Gerais, mas que alegria ter vocês já nesta sala. Eu sou a irmã Helena Coraz, aqui do CEPAC, e daqui a pouco eu vou chamar a minha colega, a irmã Joana Puntel, para a gente poder conversar hoje à noite sobre um tema muito importante, recuperando um pouco a história da comunicação da Igreja no Brasil. Mas eu estava falando para você do curso de especialização, comunicação, teologia e cultura, que acontece sempre nas férias escolares de janeiro e de julho. Então, agora, no próximo mês de julho, a gente tem um curso que começa no dia 3. Então, você viu aí, você pode entrar no site Paulinas, que você encontra mais informações para ficar atualizando sempre o nosso conhecimento de comunicação. Que bom ter vocês aqui conosco nessa noite. E o projeto Os Caminhos da Comunicação quer ajudar a pensar a comunicação. Às vezes nós fazemos lives mais de pensar a comunicação, às vezes temas mais práticos, então a comunicação passo a passo. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda, a Angélica Caselas também, paz e bem, graça e paz para você. Paulinho, tá uma alegria tê-lo conosco, está dizendo que a alegria é nossa também, viu? E você que vai entrando aí, nós vamos ter o prazer de compartilhar um pouco da história que nós vivemos na construção do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Por isso eu quero chamar a irmã Joana Puntel, minha colega aqui do CEPAC, estudiosa, pesquisadora da comunicação, já conhecida do nosso público. Boa noite, Joana. Muito boa noite a todos, boa noite, irmã Helena, boa noite aos nossos queridos já chegados, Paulinho, Cida, o Everton e outros que vão entrando, a Maria Aparecida, a Angélica e outros, muito bem-vindos. É um prazer sempre a gente poder contar com esses dispositivos das novas tecnologias e entrar em contato hoje à noite com um tema que vai revelar muitas coisas, eu acho, que estão assim subjacentes na construção da história. Isso aí, então, como anunciado, nós vamos hoje compartilhar a história da construção do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, este que foi aprovado em 2014, né, que estava até agora, porque a irmã Joana e eu participamos com tantas outras pessoas desde o começo, desde 2004, se não antes, né? A gente já era da equipe de reflexão no século passado, a equipe de reflexão de comunicação da CNBB,
desde o século passado, do final lá do ano de 1900. Eu me lembro que quando foi a Igreja de Comunicação rumo ao Novo Milênio, a gente já estava participando, e para o diretório também. Não é? Então, Joana, se você quer começar a falar um pouco mais, ou eu começo aqui dessa história. Talvez, assim, dizer algo que está no coração nosso e que tem muita pertinência. Qual é o motivo de nós fazermos essa live, né? Então, o motivo, também o objetivo, é justamente o senso de história. A história, ela revela muitas coisas, e para pesquisas, por exemplo, especialmente para quem faz pesquisa, precisa ser uma história que revela dados muito importantes e exatos, precisos. Por exemplo, não é assim, um documento, ele foi, vou dar um exemplo aqui, né? Um documento foi publicado na data tal e eu ponho a data do dia seguinte já, por minha conta. Não é exato. Eu quero dizer assim que pesquisas, por exemplo, sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, elas já existem, tem várias pessoas que têm feito trabalhos acadêmicos, né? Então serve de pesquisa. Mas a pesquisa não é que ela não foi exata, mas ela precisa sempre ser muito cuidadosa, ter muito assim, muita precisão. Por quê? Porque a pesquisa vai servindo de pesquisa para o próximo, para o outro, e vai assim. A gente já tem uma certa idade também, né? Eu tive experiências assim de discussão por causa da aprovação, por exemplo, a aprovação do Intermirífica, é a aprovação que está lá, feita pelo concílio, né? Mas a publicação da editora, é lógico que veio depois. E a pessoa teimou, é uma pesquisadora, hein? Teimou comigo que ele foi publicado. Não é publicado pela editora, publicado pelo concílio na data tal. Então, você vê, e eu já vi esse artigo, mesmo que eu fiz a correção à pessoa pessoalmente, eu vi esse artigo, porque era acadêmico, publicado em outras revistas, revistas de peso. Fiquei tão triste. Por quê? Porque é algo que alguém também vai olhar lá, vai pesquisar nesse artigo, né? Não vai como a gente procurar no Vaticano vá. E aí vai se reproduzindo datas erradas. Então, com isso eu queria também dizer esse puxar pela memória, que nós vamos fazer um pouquinho aqui, com muita simplicidade, com muita objetividade, sem pretensão nenhuma, mas contar um pedaço da história que nós participamos e vivemos assim com muita garra e muitas noites de trabalho também. Então, e ainda acrescentando, essa história, ela, quer dizer, algumas pessoas pesquisaram, fizeram, mas tem fontes vivas, porque, claro, teria que ir lá nas atas, na CNBB, buscar os documentos, se é que estão guardados. A gente pensa que estão guardados pelos assessores da época, assessoras, mas tem muitas fontes vivas, como eu conversei, por exemplo, com Dom Orani, conversei, né, agora, e a gente tem também a palavra dele. Acho que nós podíamos pôr o slide e vamos contando a história, nós vamos mostrar alguns documentos, como a Joana falou, sem pretensão, né, dessa história que nós... Irmã Solange, podemos colocar o slide, pronto. Então, essa história, a memória a gente colocou, tá? É uma memória histórica da construção do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E, com certeza, outras pessoas vão contribuir. Nós vamos citar só o nome de quem presidia a comissão, que era o bispo que presidia, mas a gente sabe que na comissão sempre tem mais 2 bispos que ajudam, né? Então, nós temos, assim, no começo, Dom Orani João Tempesta, hoje cardeal do Rio de Janeiro. Ele iniciou o processo de elaboração do diretório, e ele presidiu a comissão. Naquele tempo era pastoral,
Comissão Pastoral de Cultura, Educação e Comunicação Social. Só mais tarde, em 2011, é que desmembrou. Vejam que campos enormes. Eu lembro das reuniões, dessas discussões, cultura, educação e comunicação social, em 2 quadriênios, né, porque são 4 anos, de 2003 a 2007, depois de 2007 a 2011, e depois Dom Dimas Lara Barbosa, hoje arcebispo de Campo Grande. Então ele assumiu a presidência na época que depois o diretório foi aprovado, né? E então, nos anos de 2004, o início da elaboração do diretório. E eu tenho aqui um texto, uma entrevista que eu tinha ouvido isso verbalmente de Dom Orani, acho que a Joana também ouviu, mas encontrei, ele me mandou uma entrevista que o Maurício Cruz fez com ele para a sua tese de doutorado, defendida na USP, me parece que em 2018, se não me engano, e ele fez no enfoque da educomunicação, mas buscou também a entrevista com Dom Orani, e ele diz o seguinte, o diretório de... Por que é que resolveram fazer um diretório, né? O diretório de comunicação teve sua origem nas questões que surgiram entre comunicação e liturgia. Sempre houve discussões sobre o papel da comunicação na liturgia e da liturgia na comunicação, principalmente no que se relaciona às transmissões pela TV. Depois nós vamos contar um pouco de alguns encontros, dos 2 últimos que houve. Nunca se colocou o mesmo problema com relação às transmissões pelo rádio, por exemplo. A TV já tinha certa influência na igreja, principalmente nas reuniões dos conselhos permanentes dos bispos, que se realizavam em Itaici e que hoje se realizam em Aparecida. Sempre ocorreram discussões sobre as influências dessas transmissões sobre as pessoas e a igreja, e de que forma se podia organizar isso. Tivemos alguns encontros dos conselhos episcopais, um da Comunicação e Cultura, outro da Liturgia, e, posteriormente, vários encontros. E numa das assembleias dos bispos, em que o assunto foi levantado, ao ser chamado para dar meu parecer, a palavra Dom Orani, sugeri como solução para essas questões e como instrumento de orientação para a igreja, a criação de um diretório de comunicação. Na época, já tínhamos conhecimento de um diretório de comunicação italiano e outro latino-americano, que foi cópia do italiano, na verdade, foi tradução, nós chegamos a consultá-lo. Achamos que poderíamos propor isso na Assembleia dos Bispos, e então o secretário-geral perguntou se poderíamos trabalhar na elaboração de um futuro diretório, e a Assembleia aprovou. A Assembleia dos Bispos aprovou a ideia em Itaici. Nessa mesma época, o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida pediu que houvesse um programa da CNBB que tivesse abrangência nacional. E tivemos a oportunidade de tentar aprovar essa ideia e tal. Então, ele diz assim, ficou então na dependência da nossa comissão responder a essas exigências da CNBB, que fosse, por exemplo, aqui ele fala do Programa Nacional, e essa acabou sendo a preocupação do diretório, né? Que ele fala de 2 coisas, do programa de televisão e do diretório. Acabou sendo do diretório que se apresentava como uma oportunidade de esclarecer essas tensões, conforme minha primeira intervenção, que ele não fosse um diretório para resolver problemas pontuais, mas um diretório de orientação, de olhar para o futuro, que oferecesse uma perspectiva comunicacional para o Brasil e que pudesse ajudar a desenvolver melhor a questão da comunicação. Então, aqui nós temos uma palavra de quem começou, de quem deu a ideia, que foi Dom Orani,
inclusive esses dias eu procurei falar com ele, buscar informações. Então, aí a equipe de reflexão de comunicação da CNBB, éramos muitas pessoas, muitas depois entraram também, colaborou na reflexão e elaboração, sempre junto à assessoria, porque no primeiro quadriênio de Dom Orani tinha um assessor e depois mudou a assessoria. Então, nesse ano de 2004, que na verdade começou, e inicialmente foram algumas pessoas que se dedicaram, e aqui está a capinha do primeiro texto que foi para a Assembleia, porque, sabe, documento não é bem assim para ser aprovado, né? Eu estou até com ele aqui, ó. Nos guardados, né, a gente acaba tendo esses documentos antigos. Então, o primeiro texto, ele foi o primeiro texto, na verdade, nós mesmos não apresentamos. Depois, esse segundo foi reformulado para ser apresentado à 44ª Assembleia Geral dos Bispos em 2006. Portanto, o trabalho começou lá por 2004, né, e 2006. E aqui, irmã Joana, eu vou citar um pouquinho, e para vocês que estão ali, os tópicos. Esse aqui não foi aprovado. Então, é um pedacinho da história que não está sendo contada, né? Ele não foi aprovado. Veja só, ele também não era completo para ser um documento, mas veja o primeiro, tinha uma introdução, o primeiro ponto, o fenômeno da nova cultura. E nós colocávamos muitos nossos textos em comum, né? Irmã Joana e eu colocamos um livro quase inteiro lá em comum, a gente reconhece até os textos, né? Então, dimensão socioculturais, uma encruzilhada com novos desafios, dimensão socioeconômica, os meios de comunicação, os desafios da sociedade de rede, depois, outro ponto, comunicação nos documentos da igreja, que é fundamental, né? A comunicação, cresce a abertura da igreja em relação à comunicação, uma reviravolta com o redentorismício, a progressiva insistência da igreja na formação para a comunicação, é até o título de um capítulo do livro Pastoral da Comunicação, Diálogo entre Fé e Cultura, né, irmã Joana? Depois, um outro ponto, a pessoa do comunicador, porque nós quisemos também dar o destaque a pessoa que comunica aspectos relevantes, a pessoa, identidade e sujeito da comunicação, a dimensão comunicativa do ser humano, características e habilidades da pessoa que comunica. E depois o quinto ponto era a natureza teológica da comunicação na igreja. Então, aqui toda a dimensão da Trindade, o Pai, Jesus, o Espírito Santo, a natureza eclesial da comunicação. Naturalmente que a gente vai encontrando isso no diretório, depois o conceito teológico da comunicação na igreja. O sexto ponto era políticas de comunicação, fundamentos, funções, prioridades. Por quê? A própria pastoral da comunicação, ela é uma política de comunicação, né? É uma estratégia também, mas é uma política. Então, este aqui, como eu vou só dar essa informação geral, irmã Joana, depois eu gostaria também dos seus comentários e complementações. Então, para a gente ter... Então, como não foi aprovado esta primeira, porque documento da igreja não é fácil de ser aprovado, então começou-se novamente o trabalho. Em 2008, então, no segundo mandato de Dom Orani, esse aqui, vocês podem ver, é uma notícia da CNBB, uma notícia da CNBB, era um boletim impresso, não sei se ele existe ainda, de 17 a 23 de fevereiro de 2008, com essa matéria, especialistas preparam o Diretório de Comunicação na Igreja do Brasil de 11 a 15 de fevereiro. A coordenação era da irmã Eli de Fogolari nessa época. Aqui vocês veem pela foto a irmã Joana, professora Ismar, irmã Helena, e lá do fundo a irmã Vera Maria Bombonato, que era teóloga. Depois tivemos também a contribuição
do professor Mauro Wilton de Souza. Então, a partir daqui, nós recomeçamos todo o trabalho de 2008 a 2012, 2013, quando acabou de ser publicado de ser elaborado o texto. Depois, então, um dado momento, sempre nós temos, vocês sabem, os estudos da CNBB, quando a gente, porque para fazer um documento se estuda, se explora, e depois vai em estilo documento. Então, eu lembro de nossas reuniões, e a irmã Joana vai complementar muito bem isso aqui, nós nos reunimos muitas vezes nesta sala onde estou, né, aqui no CEPAC, já no tempo de Dom Dimas Lara Barbosa, a gente fazia 2 dias inteiros em grupos, os bispos que podiam vir, vinham também, os que eram da comissão, e então nós trabalhamos bastante, então foi publicado este estudo da CNBB, ainda pela editora Paulus, né, a comunicação na vida e missão da igreja, que, veja só, desafios da comunicação para a igreja, seção 1, num mundo de mudanças, o mistério do ser humano e a comunicação social, a enculturação da fé nos tempos midiáticos, essa palavra caiu, não entrou no diretório, mas, né, a mídia e a urgência educativa, sempre depois aí fazemos as pontes. Seção 2, a solicitude pastoral no tempo da mídia, novos protagonistas para a missão da igreja, a presença da igreja no mundo da mídia, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e leigos, planejamento da pastoral da comunicação. Veja que já está mais no embrião do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E aqui nós pusemos só alguns slides para registrar esse tempo histórico aqui. Isso aqui está na CNBB, no site da CNBB, inclusive está a fonte aqui, quando nos diz que por decisão dos bispos, então, na Assembleia de 2013, depois a Joana conta o trabalho dos bastidores, tá? O texto do diretório foi encaminhado ao Conselho Permanente, né? Que após estudar e avaliar o material, sugerindo correções e adaptações na linguagem, aprovou o documento no mês de março de 2014. A produção do texto contou com a colaboração de uma equipe de pesquisadores, mestres, doutores em comunicação, coordenada pela Comissão Episcopal Pastoral da Comunicação, que já era só Comissão Episcopal Pastoral da Comunicação, presidida pelo arcebispo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dom Dimas Lara Barbosa. E aqui a gente... bom, então, aqui nós podemos interromper, quer mostrar esse diretório, Joana? Não, eu tenho muita coisa para comentar. Porque... Tá, então, irmã Solange, vamos interromper a apresentação dos slides, a gente mostra os 2 últimos depois, e eu gostaria dos comentários e da vivência da irmã Joana, porque, né, cada uma de nós tem a sua parte ali né? Muito obrigada, acho que a irmã Helena fez, assim, uma descrição que, então, em poucos minutos, a gente já tem um documento pronto, né? Já tem um diretório de 2014 pronto, mas não foi bem assim, não. Isso aqui são pontos altos, pontos assim importantes, que os passos importantes que marcaram para se chegar nesse 2014. Mas acontece que é preciso também dizer que as coisas não são assim tão fáceis. Nós estamos lidando com algo que era necessário ajudar a igreja a abrir a sua mentalidade, não só sobre a necessidade da comunicação, mas como não é a comunicação que não é reduzida a instrumentos e que, portanto, precisa comungar com as outras pastorais, etc., mas precisa compreender a comunicação no seu sentido antropológico, no seu sentido sociológico, educativo, etc. E tal. E isso
não existia praticamente, nós sabemos, assim, pela tradição, como as coisas vinham vindo e vinham separadas, né? Então, se tratava também de dar esse contributo para uma visão totalmente nova, quer dizer, essa visão nova de comunicação, de compreender, inclusive, os documentos da igreja, por exemplo, o Redemptoris Missio, né? Lá da década de 90, que diz que a comunicação é uma cultura, mas não adianta estar só lá no documento se a gente também vai exercendo e enfocando isso de forma diferente. Mas aí a irmã Helena citou que também acontece que nós, o grupo de reflexão e outros também, sentimos essa necessidade, mas estamos lidando com uma instituição, né, que, como todas as outras instituições, também leva o seu tempo para se organizar, se abrir, etc. Isso nem preciso frisar muito, porque é de todas as instituições como se movimentam também um pouco lentamente, né? E aí a irmã Helena citou essa questão da comunicação e liturgia, né? É preciso dizer assim que nós trabalhamos, todos nós devemos trabalhar para que o reino de Deus seja proclamado, a boa nova. Então, tudo que serve para somar e não para acusar uma pastoral à outra é muito importante. Nós hoje estamos trabalhando e frisando mais assim essa questão da sinodalidade, da comunhão, o Papa Francisco, quanto que vem insistindo, mas não era muito bem assim, não. Então, a gente, por exemplo, quando começaram as transmissões da missa na TV, claro que havia muitos defeitos, mas não era só da técnica, era também da falta de formação litúrgica. Então, veio à tona tudo isso, né? E aí, então, precisou procurar o diálogo, né? Então, aí que Dom Orani também deu algumas respostas muito importantes e procurou ajudar e tal. E nós fizemos, então, um encontro que a parte litúrgica levava as suas pessoas preparadas para isso. E nós, da parte de comunicação, também levávamos as pessoas e preparamos para que falassem assim. E é impressionante como aí já se mediu qual era a abertura e o entendimento da igreja sobre comunicação. Assim, vivi um grupo que depois estudávamos e tínhamos levado uma professora, que é professora do CEPAC também, né? Professora Elizabeth Saad, só esse nome eu vou dizer, porque realmente é uma pessoa de muita, não de comunicação lá não sei aonde, mas de comunicação competente, mas que sabia explicar e sabia qual era o ambiente também. E depois, então, quando, na maior simplicidade no grupo, né, alguém, bispo, que dizia assim, eu não entendi uma palavra do que disse aquela professora. Gente, eu quase caí de costa, então eu falei, aí eu também com a minha simplicidade e espontaneidade eu falei assim, mas é por isso que a igreja está assim, né? Claro, nós não caminhamos porque não precisa do esforço para a gente compreender o outro, e aí o Papa Francisco que vem falar, né? Escutar, escutar, escutar. Então, isso começou um diálogo muito importante, muito sofrido, mas muito importante para se caminhar, né? E aí, então, o Dom Orani começou a insistir, porque percebeu, e nós todos da equipe também percebemos, essa necessidade de ter diretrizes. E nós, como a irmã Helena já frisou, o primeiro, digamos, hoje a gente diz quase que rascunho, foi também para a Assembleia da CNBB, e a gente aprendeu com isso que para ir para uma Assembleia da CNBB, um documento precisa ser melhor trabalhado. Ele não pode ser simplesmente assim aquilo que a gente já entende e que pretende que os outros vão compreender. Então, é por isso o motivo por que não foi aprovado, lógico, mas naquela lista que a irmã Helena leu, é muito importante observar, veja, já se falava do quê? Do fenômeno da comunicação, já se falava da teologia da comunicação, das políticas de comunicação, da parte educativa da comunicação. Quer dizer, já se falava... O que nós temos nos diretórios atuais mesmo?
São esses pontos, lógico, retrabalhados, a sociedade se transformou, a comunicação foi adiante, mas os princípios estavam lá. Só que, então, a gente aprende também que, para fazer um diretório, que são diretrizes para os outros, eles precisam também cuidar muito da forma, porque precisa ser compreendido pelos outros também, ali no caso, a Assembleia. Então, lógico, não foi aprovado, né? O que é isso? Estava começando a abrir os horizontes, o que é isso? E aí, o que acontece? Por isso que a Helena depois disse, então, nós trabalhamos de novo, e foi feito, então, novas tentativas, e saiu esse estudo da CNB, e foi apresentado, né, para os bispos lá, a gente estava presente no CONCEP dos bispos, e naturalmente que foi assim muito isso, foi muito assim... Joana, deixa eu só dizer uma coisinha, este aqui, só para a gente ter a dimensão, este que não foi aceito, que não foi aprovado, ele foi apresentado antes de Aparecida, antes da Assembleia de Aparecida. Tanto que ele tem aqui tanto da Assembleia Latino-Americana, né? Ele tem aqui o logo da 5ª Conferência Latino-Americana. Então, a Assembleia dos Bispos foi antes ainda da Assembleia de Aparecida, essa aqui da famosa, né, latino-americana. Então, faz muito tempo já, né? A gente tem a dimensão do tempo, né? Mas acontece que eu gostaria mesmo de enfatizar isso que eu vinha dizendo, que essa questão de trabalhar assim para a abertura da mentalidade, a mudança de mentalidade, essa questão de abertura muito grande, assim, porque também em Aparecida ficou assim, né, uma experiência pessoal, ficou nesse sentido de que tinha assessoria de imprensa só, na época assessoria de imprensa, né? E, inclusive, o presidente da comissão episcopal nossa, ali da CNBB, estava lá, que era Dom Arani e tal e coisa. E foi outro grupo de reflexão que entrou em contato e pediu, por favor, irmã, venha para cá que vai ser começado a redigir o documento e não tem nada da comunicação e coisa e tal. Eu nunca vou esquecer, estava na faculdade ainda, dando aulas, né? E a gente preparou a maletinha e foi para lá e começou, então, a dizer, e, com a graça de Deus, nós, paulinas, demos esse contributo, quase 60% daquilo que está no documento, a parte de comunicação que está no documento de Aparecida, fomos nós que geramos daqui, né? Então, essa presença, essa vontade de dar, porque íamos contribuir para que se criasse uma mentalidade nova. E uma outra coisa que eu queria dizer, porque é bom esclarecer, essa questão do documento, quando o Dom Arani começou assim, então, procurar que os bispos aceitassem que se fizesse um diretório, então, lógico que a gente tinha o diretório italiano, chegou a ser traduzido para nós, e o único país que tinha era o Peru, né? Ainda, mas esse documento, muita gente diz, ele foi baseado no documento italiano. Não, a ideia é, porque já tinha sido feito na Itália, mas nós chegamos a estudar esse documento, e era outra realidade, e ele era muito focado só na parte quase teológica, muitos princípios. Quer dizer, para nós praticamente não serviu, tivemos que fazer elaboração. Então, eu costumo dizer, ele foi de inspiração para a gente poder afirmar que era necessário fazer um diretório, né? Eu acho que mais ou menos assim a gente foi falando tudo isso para vocês perceberem que não é assim, sem mais, sem menos, que se faz isso. A irmã Helena falou assim, quantas reuniões aqui, sim, até bispos que já faleceram, como o Dom Luiz, lá, o bispo de Vitória, também participou aqui, tivemos outros também, e estudávamos dia e noite, reuniões, etc. e tal, a metodologia, e isso, olha, muito, Deus olha isso com muito amor, mas não é por causa que olha para nós pessoas. É importante que a gente saiba e nunca desanime de coisas que a gente acredita e leva adiante, porque um dia vai florescer isso.
Então, a produção dos textos a gente dividia por áreas, né? E cada dupla, pelo menos ou 3, trabalhavam e passava para outro e depois ia para frente. Foram convidadas algumas pessoas também ad hoc especiais, né, para colaborar. E então, de fato, foi um trabalho. E depois, então, aquela parte final, que a última coisa que eu li aqui que está no site da CNBB, sobre que em 2013, então, a Assembleia Geral aprovou, mas delegou que o Conselho Permanente revisse a pente fino, foi ali que entrou de novo uma comissão para alguns que ajudaram a redação final desse documento de 2014. Né? Vocês que nos acompanham, né, se também tem alguma contribuição, alguma pergunta, no final a gente vai conversar mais, né? Então, a gente pode contribuir. Podemos colocar o outro slide do 2014, Joana? Se você quer comentar um pouco mais. Irmã Solange, vamos colocar, então, de novo 2000... Não, o próximo agora, isso. Não, isso aqui, pronto. Então, veja, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil 2014. Como a irmã Helena acabou de mencionar, então, uma comissão mais específica, porque juntar todos os trabalhos de todas as equipes precisava também ter uma linguagem mais ou menos comum antes de chegar nos finalmente, não é? Então, essa comissão, desculpe se eu digo, eu nunca vou esquecer que estávamos em 3 pessoas lá dentro da CNBB, era o dia da festa de Brasília, então era feriado lá, e não sei quantos anos, se eram 50 anos, só sei que nós estávamos trabalhando, e se escutava o foguetório, todas as festas, os festejos que estavam sendo feitos em Brasília, e nós lá dentro trabalhando esse documento. Mas aí sim, então, uma primeira redação muito, muito assim, que precisava ainda de juntar o que as equipes tinham dito, etc. e tal. E isso depois, então, foi, naturalmente, já então com a irmã Hélide, ela então pediu foi o Moisés Esbardelotto, porque ele sempre coloca que foi assim a elaboração da redação final. Pois é, mas o trabalho praticamente... Mas o professor Ismar também esteve, também outras pessoas, né? Nessa comissão anterior, né? Mas na final. Assim, ou finalmente mesmo, porque precisa ter uma linguagem única, né? Uma linguagem fluente e coerente. Então, isso foi trabalhado, como está no documento de 2014, mas assim, que serviu, e que nós estamos tendo curso agora para esse documento do 2023, que é baseado, só foi atualizado aquele. Então, vocês percebem como que foi de muito peso e de muita elaboração, mas também de muita riqueza. Quanto que a gente ajudou a igreja a se abrir na comunicação. E nós fazemos parte disso porque somos igreja, isso é evangelização. Mas essa parte precisava ser contada porque ela faz parte da memória histórica, né? E aí, no meio, então, tem tantas pessoas, criou-se muito relacionamento, e o diretório de 2014, com 10 capítulos, etc. e tal, que a gente agora, para o atualizado, conservou os 10 capítulos, mas atualizou e assim por diante. Então, eu acredito assim, depois a gente até pensa, né, de talvez tem que elaborar um artigo mais acabado, mas temos que ainda consultar mais pessoas, né? Porque a gente sabe de mais gente que participou, até, de repente, muitos já estão no céu, não só o bispo, mas outras pessoas também já partiram dos nossos colegas pesquisadores, o padre Augusto César, né, dos Deunianos, o professor Miguel Pereira, o professor José Tavares de Barros, que eu lembro muito de quanto eles colaboraram, sobretudo bem no começo, né?
e estão lá no céu olhando para nós, né? Porque já partiram, né? E então podemos... se vocês querem fazer algum comentário também, quem está acompanhando aqui, o Pepe Mármol, boa noite, parabéns pela palestra, está assistindo de Quito, no Equador, muito obrigada, né? O Pepe é assessor de comunicação da Signes da América Latina e do Caribe. Luiz Gonzaga de Souza Araújo, boa noite. Ainda irei pegar um pouquinho, sim, da Diocese de Juazeiro do Norte, e algumas pessoas que nos acompanham aqui também começaram ontem o curso com a irmã Joana. Nós estamos fazendo 4 noites, a primeira já foi, sobre a atualização desse diretório. Vamos agora para o próximo, então, só para mostrar a capa, né, Joana, se você quer comentar um pouco. Então, é muito importante que a gente não diga é um novo diretório agora, do 2023. Ele não é novo, ele é uma edição atualizada. É muito importante isso, sabe? Porque a gente já começa a ouvir assim o novo diretório. Não, não é, porque, veja, pela história que nós contamos, e esse diretório não colocou do lado tudo que já existia. São os 10 capítulos, a estrutura é a mesma, mas ele foi atualizado. Por quê? Porque esse fenômeno da comunicação, que lá foi já mencionado, né, nos primeiros textos, né, a teologia, as políticas, tudo isso progrediu. Então, os princípios são os mesmos, mas, por exemplo, esse documento aqui, do 2023, ele, quando não continha ainda, por exemplo, o magistério do Papa Francisco. Por quê? Porque o documento de 2014, que nós apresentamos um pouco, ele acabamos de escrevê-lo e no 2013, e foi aprovado no 2014. Então, o que acontece? O Papa Francisco estava assumindo como Papa no 2013, né? Então, aquele documento não continha ainda o sumo de tudo isso que o Papa Francisco vem dizendo como magistério da Igreja. Essa é uma das atualizações que esse documento aqui, de 2023, apresenta. A questão da linguagem. Quanta coisa, por exemplo, se coloca o feminino, o masculino, a gente sempre pegou assim, né? O catequista, o leigo e coisa. O leigo e a leiga, a catequista também. Parece que não é nada, mas porque é a consideração do feminino, etc. E tal. Mas outras linguagens também. Aí o glossário, por exemplo, ele foi ampliado com muitas novidades também, não só de vocabulário, mas de conceitos novos do mundo digital, que em 2013 não era tão assim, e tão novo. E depois outras questões também, como, por exemplo, a velocidade com que a cultura digital, o mundo digital trabalha. Então, era preciso também que, na questão do capítulo que fala, por exemplo, sobre a dinâmica da igreja na comunicação, é vista também, como a irmã Helena já falou um pouco, a política, são as práticas, quer dizer, a estratégia. Então, mas essa estratégia não é só a PASCOM, tem muitas associações que servem e que a igreja se relaciona, por exemplo, a Signes, por exemplo, o grupo de reflexão, Grecom, e outros assim, né? Para dizer que, então, precisa ter o contexto um pouco maior, e a gente vai percebendo quanto que a igreja trabalhou nesse sentido e quanto que ela vem também se esforçando para se mover com uma linguagem, com uma evangelização, com uma metodologia nova, que é resultado de um caminho, mas que também pede que os cristãos, os católicos, sobretudo, sigam isso agora, porque são diretrizes. Olha, tem alguém aqui que acompanhou a história. O Paulinho, o irmão Paulinho, diz que acompanhei essa história através do professor Miguel e do professor Barro, e fizemos muitas conversas sobre cinema e audiovisual. De fato, os dois contribuíram muito na equipe de reflexão, foram eles que levaram adiante o prêmio Margarida de Prata, quantos anos, né, esse prêmio da CNBB,
Então, tudo é muito, muito bonito olhar essa história, né? E Marília Matos, boa noite, muito obrigada a você também que nos acompanha. Se alguém tem alguma complementação, claro que a gente teria muita coisa, assim, das nossas vivências, mas eu acredito que a gente aqui procurou fazer uma síntese. Se você entrou depois, pode ver novamente, que está aí gravado. Colocamos alguns slides com imagens deste primeiro documento, né, que foi apresentado e não foi aprovado, mas era de 2006. E depois também é muito importante a gente ressaltar, né, os estudos da CNBB. Eu lembro que na Assembleia Igreja e Comunicação Rumo ao Novo Milênio também foi feito todo o material da assessoria antes foi criado, foi publicado um estudo, porque são temas mais aprofundados, né, que a gente vai colocando. Aqui mesmo a gente teria que recuperar algumas coisas que estão aqui, até nem entrar no diretório, né? Mas é muito bom. A Liliane Gomes também está, uma exposição muito rica e importante para o conhecimento deste caminho feito até aqui, acrescenta muito ao curso de comunicação na igreja. A Liliane está fazendo o curso, né, conosco. Muito obrigada pela sua apreciação. Então, nós, como falamos no começo, quisemos contar um pouco essa história, que às vezes a gente lê artigos aqui e ali, tudo faltou sistematizar. Como, por exemplo, os encontros de comunicação da igreja, de rádio e televisão, foi feito um trabalho enorme. Até fiz um artigo, quando ele for publicado, vou disseminar, reunindo desde o começo, desde o Vaticano II, que teve essa abertura maior, desde Dom Romeu Alberti, que era ainda, não sei se ele presidiu o CELAM na época, foram feitos muitos encontros, inicialmente de liturgia e comunicação, depois ficou missas de televisão, e essas que nós mencionamos, na verdade, foram as duas últimas, que foi na gestão de Dom Orani, enquanto Dom Orani presidia, mas muitas outras aconteceram, eu participei de algumas, e então sempre foi muito cuidada essa questão da imagem pública na igreja e das celebrações. E a gente falou da falta de formação, mas também a falta das equipes seguirem as normas litúrgicas, né? Porque os diretores de televisão dão espaço, mas não se responsabilizam pelo conteúdo, porque a direção religiosa é dos padres, é de quem preside, é das equipes, das comissões. Então, sempre foi um trabalho bem... O Pepe está perguntando qual é a diferença entre o diretório de comunicação e a instrução pastoral Etatis 9. Você quer falar, Joana, ou quer... Na verdade, diretório já é uma palavra... Pepe, boa noite, muito bem-vindo, bom ter você aqui conosco, obrigado pela pergunta. Diretório, a palavra já diretório, são diretrizes, não é assim normativo, mas então, não são normas, não é uma camisa de força, mas são diretrizes. Quer dizer, se eu sou a igreja, sou aqui da Igreja do Brasil, qual é o pensamento da Igreja do Brasil, Igreja Católica, sobre comunicação? Está lá no diretório, onde diz: a igreja entende que a comunicação é um processo assim, 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 assim. E aí é tudo muito baseado nos documentos da igreja, tem muita fundamentação, tem então esse magistério do Papa Francisco, mas tem também os documentos a partir do Concílio Vaticano II, especialmente, né? Então, diretório. Agora, quando é assim, ó, instrução é algo que vai buscar nas diretrizes para colocar em prática, porque instrui as pessoas. E esse Etatis 9, olha, para ser bem sincero, ele é um documento importante, mas ele é uma recuperação
do pensamento da igreja sobre comunicação, porque ficou 21 anos sem um documento específico sobre comunicação. Claro que a gente tem o Redentores Missio, etc., que não era sobre comunicação, mas tem um número especial lá, onde a igreja manifesta o João Paulo II, que manifesta igreja, a comunicação como cultura, etc. e tal, né? Mas instrução, então, como seria assim para colocar em prática as diretrizes. E esse Etatis 9, o que ele faz? É como que se um fio não se partiu, esse fio condutor, mas ele também não teve muita continuidade. Então, por que ele não apresenta tanta novidade ao Etatis 9? Porque ele precisava recuperar o fio condutor e avançar um pouquinho. Mas então nós vamos reencontrar qual é o magistério da igreja sobre comunicação, aqui nesse Etatis 9, e sim, tem uma novidade que no final ele apresenta o planejamento para fazer um projeto. E quem conhece bem as questões da América Latina, a gente sabe que buscou muito nos documentos nossos de igreja, de pastoral que nós tínhamos, temos, né? Mas tínhamos na época sobre comunicação. Então, esse é um dado muito importante, porque já começa a ajudar a colocar mais em prática a pastoral mesmo. Então, só para complementar ali, que me chama bastante atenção no Etatis 9, porque ele é de 92, né? Acho que a Redentores Missio 91. Então, a Etatis 9, ele recomenda para as conferências episcopais para que tenham um plano de pastoral da comunicação. E tem uma frase muito importante que a gente usa bastante até quando fala de pastoral da comunicação, que ele diz: não basta ter um plano de pastoral da comunicação, é importante que a comunicação faça parte de todas as pastorais. Acho que esse é um aspecto importante que eu destacaria também dentro da Etatis 9. Né? Mas foi uma recomendação, e o Brasil tem a pastoral da comunicação muito capilarizada. Nós temos diocese que praticamente todas as paróquias têm, então tem que dar muita formação para esses agentes de pastoral também. Eu também gostaria de dizer, e já deixar aqui também como incentivo, que se nós tivéssemos, eu digo igreja, assim, sempre colocássemos, estudássemos com mais profundidade os próprios documentos da igreja sobre comunicação, e agora as mensagens, né, para o Dia Mundial das Comunicações, a nossa prática pastoral, ela mudaria muito, ela caminharia muito. Esses dias eu tive a oportunidade de, então, numa faculdade, apresentar o Instrução Pastoral Communio et Progressio, Comunhão e Progresso 1971, que foi o documento de instrução pastoral sobre o intermirífica lá em 1971. Gente, eu já tinha estudado e tinha até escrito sobre isso, né? Eu fui recuperar, impressionante como está lá tudo que está dizendo para a igreja. Quer dizer, a gente fica pensando assim, mas, meu Deus, parece que nunca colocamos isso em prática. Não é só de praticar, de ajudar que a nossa mentalidade se abra. Então, eu queria dizer também, não vamos perder a oportunidade de, agora, por exemplo, de Castério, da comunicação, acabou de publicar um documento, né, sobre como é que é a maneira cristã de estar nas redes sociais. É muito bom, podemos ir lá no Vaticano, vá procurar, e então assimilar isso, porque a igreja não é assim dando uma resposta normativa, mas incentivando e misturando também com toda a questão do evangelho, né, para nós levarmos em prática. Mas se a gente conhece os documentos, a gente vai perceber que o Papa Bento XVI já dizia, quando começou a vir à tona toda essa questão do digital, ele disse: precisamos descobrir a maneira cristã de estar nas redes. Não conseguíamos, né? Mas é agora um documento que vem falar disso
depois de uma caminhada grande. Viu? Então, é maravilhoso Então, quando isso acontece. aquela preciosidade agora precisa ser... E o Pepe continua perguntando, viu, Joana? Acredita que é necessário ter uma atualização da instrução Etatis 9? Mas eu não digo... Se você acompanha os documentos que se seguiram, eles são a atualização do Etatis 9. Porque o documento ele contém os princípios não envelhecem. Mas a atualização... É lógico que o Etatis 9 não ia falar de digital. Então, a atualização dos princípios que estão lá no Etatis 9, nós encontramos agora. Então, nós já estamos indo para o nosso final. A Maria Lopes... boa noite a todos. Não conhecia a trajetória do diretório. Obrigada pela história e esclarecimento. Muito obrigada pela apreciação, Maria Lopes, sempre presente. E, assim, eu enquanto preparava, e nós pesquisamos também para recolher essas poucas coisas que nós compartilhamos com vocês, e eu ficava pensando assim, nossa, o diretório de catequese deve ter sua história, o diretório da família tem sua história, cada diretório tem sua história, né? Então, nós que somos dessa área, procuramos compartilhar com vocês. Então, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou, e dizer, né, essa live fica aqui no canal Paulinas Cursos. Nesse canal, inclusive, tem as playlists que você pode procurar. O nosso congresso, o 3º Congresso de Comunicação, está lá. Depois, por área, essas lives nós também as fazemos com a intenção de contribuir na formação, né, dos nossos agentes pastorais. Então, visite, divulgue e procure ali outras informações. O curso de pós-graduação também está no Universo Paulinas, né? O curso de pós-graduação Lato Sensu, Comunicação, Teologia e Cultura, também pelo título você encontra. É um curso que contribui, que de fato a gente percebe que tem feito a diferença na formação das lideranças pastorais, né? E para a próxima quarta-feira, no dia 14 de junho, também às 20 horas no horário de Brasília, nós vamos enfrentar um desafio e queremos que você esteja junto conosco, né? Nós intitulamos assim, Conversas sobre Inteligência Artificial. Muita coisa está sendo publicada, então a irmã Joana e eu vamos estar com vocês para a gente conversar sobre esse assunto e que você possa também contribuir. É toda uma mudança que está acontecendo e que também nos afeta. E o Paulo aqui, o Paulinho, vamos pôr a fala do Paulinho aqui de novo, nos falando, nos agradecendo. Irmã Helena e Joana, grato pelo resgate histórico do diretório, já adquiri para a nossa província a formação para o laicato, fique bem, cuide-se bem. O Paulinho é dos missionários do Verbo Divino. E aqui a irmã Solange colocou, então, o link aí para você visitar, o Paulinas Curso, Universo Online, né, para que você possa visitar. Muito obrigada, então. Irmã Joana, se você quer dizer uma palavra final, mas nós queremos agradecer a sua presença e até uma próxima, né? Então, também agradeço a participação de todos, e amanhã, como é o dia da Eucaristia, né, Corpus Christi, então vamos pedir assim que a Eucaristia, junto com a palavra de Deus, continue sendo a grande força inspiradora para todos nós, na nossa evangelização no mundo da comunicação, que precisa muito, não só de usar os instrumentos, mas de ser presença também comunicativa, especialmente nas redes sociais. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada, fique com Deus.
Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira.